Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, olha só. O vídeo de hoje, ele não vai ser o mais interessante. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre a marca da besta, né? Eu quero tratar um pouquinho daquele período e trazendo alguns temas que geralmente não são muito debatidos. Mas o vídeo de hoje ele não é o mais interessante, mas eu posso te afirmar com toda certeza que é o mais importante dessa série. É o mais importante dessa série. E se você realmente é um verdadeiro cristão e você tem uma preocupação com a salvação das nossas almas, se você entende que a tua missão nessa terra é levar o evangelho da salvação, eu queria te pedir encarecidamente que você compartilhasse esse vídeo. Porque eu vou tentar trazer para vocês um raciocínio que quase a gente não vê mais. Eu vou tentar trazer para vocês a essência de todo o debate e essa essência está sendo jogada na lata do lixo, que Satanás ele está conseguindo trazer uma preocupação. Satanás está conseguindo, em nome de uma falsa verdade, em nome de uma falsa preocupação, em nome de uma falsa importância, Satanás está conseguindo desvirtuar o verdadeiro propósito da salvação, do evangelho, da obra de Cristo, está conseguindo tirar você do alvo, porque a Bíblia vai me dizer que quando Paulo fala sobre Jesus, sobre a salvação, Paulo diz que nós temos que focar num alvo. O nosso alvo é Cristo. Mas Satanás ele está conseguindo fazer isso, por incrível que pareça, usando a nossa fé, a nossa boa vontade, as nossas boas intenções. E eu vou te mostrar isso aqui. Esse vídeo é o mais importante dos que eu estou fazendo e vou fazer sobre a marca da besta. E aí, eu queria compartilhar com você isso aqui. Vamos aqui começar o nosso estudo bíblico sobre isso aqui. Então, eu quero te mostrar primeiro que a guerra é contra o Cordeiro. Eu queria que você entendesse que quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, e lá a gente ouve e lê da besta que surge do mar, da besta que surge da terra, da mulher montada na besta, que ela vai enganar, seduzir. A Bíblia fala de que ela terá nomes de blasfêmias, a Bíblia fala que ela vai impor uma marca sobre todos, mas alguns não vão aceitar, alguns vão aceitar, outros não. Eu tenho dito tudo isso aqui tentando dar minúcias, mas o mais importante, que ninguém fala, que ninguém se preocupa, que nós estamos esquecendo, é que neste contexto a Bíblia diz que ela vai dizer que há uma guerra contra o Cordeiro. E aí, meus irmãos, eu quero trazer para vocês aqui a seguinte reflexão. Esse é o título: Estes combaterão contra o Cordeiro. Apocalipse 17, quando vai falar da besta que surge da terra, que vai falar da mulher montada na besta, a Bíblia vai falar sobre o falso profeta, vai falar sobre a marca da besta, mas de repente tem um versículo que diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Eu vou dar uma pausa aqui nesse momento e vou continuar com você esse versículo. Mas primeiro que eu queria dizer aqui para você, todos esses personagens que a gente tanto tem falado, tanto tem se preocupado, tanto tem brigado nas redes sociais para ficar lutando aqui para dizer o que vai ser a marca da besta. E aí é onde entra o meu assunto da marca, mas eu quero trazer o mais importante. Porque veja bem, mais na frente um pouco, eu vou dar a minha opinião sobre o que é a marca da besta, o que seria. Eu não vou dizer o que vai ser, porque ninguém pode falar o que vai ser. Não se prenda a tolices de pessoas, como eu vi aqui, que vêm na internet para afirmar o que vai ser a marca. Eu vou te mostrar que a própria Bíblia diz que nós não podemos ir além daquilo que o texto fala. Então, eu não sei o que vai ser a marca, mas eu posso deduzir. Agora, existem coisas que eu posso afirmar que estão nos textos,
E eu vou te mostrar quais são as únicas coisas que a Bíblia me dá margem para que eu possa afirmar. Mas eu quero te falar aqui o mais importante. A Bíblia está dizendo que estes quem? A besta que sai do mar, a besta que sai da terra, que é o falso profeta, a mulher montada na besta, os 10 reis. A Bíblia fala que todos aqueles personagens que pertencem a um governo político, a Bíblia diz que estes combaterão contra o Cordeiro. E aí eu queria dizer, meu amigo, que nós estamos esquecendo disso. Porque o problema é que a gente criou no nosso imaginário a ideia que vai ser um Jesus lutando talvez de espada, não sei o quê, e uma guerra nos ares, e aquela batalha espiritual, e a gente esquece que não é assim que a Bíblia mostra que as coisas acontecem no mundo espiritual. Que quando a gente fala, biblicamente falando, de guerra espiritual, não é nesse sentido. Que aquelas figuras que João vê ali, e que ele traz como analogias, como símbolos de gafanhotos e tantas coisas, de rãs e tantas coisas, que João está dizendo, ele está se referindo a uma guerra que se trava no nosso dia a dia. E eu vou te mostrar isso. Mas quando eu falo que esses combaterão contra o Cordeiro, qual é o sentido aqui desse combate? Eu preciso compreender tudo que a Bíblia vem falar sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu quero trazer para vocês isso por quê? Porque nós estamos esquecendo do essencial da Bíblia, que é que Jesus Cristo, como disse João Batista, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, não adianta nós ficarmos aqui especulando sobre a marca, brigando sobre a marca, sabe, criando aqui, desculpa a expressão, uma quizumba, um julgamento, pessoas que vêm para afrontar, porque não vai ser assim, vai ser assado. E nós estamos esquecendo que antes de qualquer coisa, o problema, agora vão me acusar, mas quem for sábio entenda. Eu vou te mostrar que o problema em si não é a marca, mas é o pecado que vai me levar a aceitar a marca da besta. Que nós frisamos a marca da besta e esquecemos das bestas da marca. Esquecemos do trabalho que a besta da marca está fazendo no decorrer dos milênios, através de um único instrumento, o pecado, para fazer com que a gente um dia aceite, ou alguns aceitem a marca da besta. Mas, segundo a Bíblia, esta besta é um sistema político que vem atravessando milênios, reinos, poderes, reis, governos, política, para que um dia nós aceitemos, ela está trabalhando com todo o seu potencial espiritual e tecnológico, para que um dia, obviamente, através da tecnologia, ela tenha o poder do controle e imponha uma marca. Mas antes de tudo isso, ela tem trabalhado em cima simplesmente de algo chamado pecado. E esta guerra contra o Cordeiro, a Bíblia vai me dizer que este Cordeiro veio ao mundo para retirar o pecado que escravizava a humanidade. Porque toda a desgraça que o mundo vive, todos os problemas que o mundo vive, têm uma única razão: o pecado. E a igreja se esqueceu disso. E nós estamos brigando pelo modelo, pela forma dessa marca. Estamos brigando porque hoje é pecado, quase pecado você está congregando. Estamos brigando porque criaram ideias, aquilo que eu disse, que são os cristãos Red Pill, que eu humildemente tirei um vídeo, porque fizeram uma crítica em cima de assunto, e eu tirei o tema cristãos Red Pill. Mas eu vou refazer o vídeo tirando aquela polêmica. Como eu fiz isso já, né? São os cristãos Red Pill, ou seja, a pílula vermelha, os cristãos da pílula vermelha. Mas eles não entendem que entraram nessa ideologia sem perceber. Mas lá eu explico o que é isso. Todas essas polêmicas que têm sido colocadas para desacreditar o Evangelho e a própria Bíblia, feitos por pessoas que acreditam que estão defendendo o verdadeiro Evangelho, mas que se tornaram tão fariseus contra os fariseus que eles condenam, porque estão condenando a tudo e a todos por coisas que às vezes não são essenciais no Evangelho.
Estão condenando, às vezes, forma, ao invés de buscar o conteúdo, ao invés de se preocupar com a essência. Então, nós estamos tirando o foco do pecado, estamos brigando pelo formato da marca, o que vai ser a marca, o modelo da marca, estamos brigando se devemos ou não congregar, estamos brigando porque a terra é plana ou a terra é redonda, estamos brigando por coisas que eu até entendo que são importantes. A igreja não pode ter hierarquia, porque se tiver hierarquia, não é mais igreja. Ou seja, estão criando tanta picuinha. E estão esquecendo do principal que a Bíblia chamou de pecado, porque quando eu vejo esses debates, sinceramente, eu não vejo nessas pessoas vidas transformadas. Eu não vejo nessas pessoas a essência de Cristo, sabe? Eu não vejo a graça do Espírito Santo, o amor de Deus, eu não vejo isso. Eu vejo apenas picuinhas, problemas que estão sendo levantados. Mas, Vital, você não acha que esses assuntos são importantes? Claro que são. Em nenhum momento eu estou dizendo que não são importantes. Em nenhum momento eu não estou dizendo que qualquer assunto que você queira trazer aqui não seja legal a gente debater, porque eu debato qualquer assunto. Agora, o problema é que Satanás está nos tornando perfeccionistas, não santos. Humanos buscando uma perfeição humana e esquecendo de lutar contra o pecado que, por causa dele, Deus mandou o seu filho. Eu vou trazer uns textos bíblicos aqui interessantes. Mas a Bíblia diz que no período da besta, eles combaterão contra o cordeiro. E aí fica uma guerra de Jesus contra o diabo. Não, não é isso. O combate contra o cordeiro, eu tenho que compreender que foi por causa da missão pela qual o cordeiro veio ao mundo. E eu vou entrar em detalhes aqui com você nesse vídeo. Mas a Bíblia diz que eles lutarão contra o cordeiro. Olha que curioso aqui. A Bíblia diz que eles lutarão contra o cordeiro e o que vai acontecer aqui? A Bíblia diz que... Desculpa, gente, eu mudei aqui o slide, mas vamos voltar aqui. A Bíblia diz que eles combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Olha que coisa curiosa. Quem é que vai vencer a besta? Porque aqueles que estiverem vivos naqueles momentos terão uma oportunidade de vencerem. Mas o curioso é que o combate é contra o cordeiro. E eu vou te explicar que essa guerra não vai ser apenas lá na grande tribulação. A grande tribulação, ela é o ápice, ela é o grande momento, ela é o auge, ela é o clímax da ação de Satanás na terra, porque Deus irá permitir esta ação de Satanás, porque será o período do derramamento da ira de Deus. Porque se completa a medida que Deus estabeleceu, dando todas as oportunidades para que o homem se converta, para que o homem reconheça Deus através de Jesus Cristo. Entenda, você vai compreender isso aqui. Hoje se fala de Deus, mas se nega indiretamente a obra de Cristo. Nós estamos sendo conduzidos para a doutrina luciferiana sem perceber. Porque indiretamente todos esses debates estão tornando insignificante a obra de Cristo. Estão tornando desnecessária a obra de Cristo. Porque quando se fala de combater o cordeiro, não é a pessoa de Jesus Cristo, não é matar Jesus Cristo. Já tentaram isso e não conseguiram porque ele ressuscitou. Mas a ideia é guerrear contra toda a doutrina de Jesus Cristo, toda a obra que diz respeito àquilo que ele fez, porque a obra de Cristo, ela é eficaz contra o pecado que nos escraviza. E quando essa obra se torna eficaz na minha vida, eu sou liberto do poder do pecado. E eu passo a ter uma nova vida em Cristo. E assim Satanás não tem mais poder sobre minha vida. E se ele não tem mais poder, a Bíblia vai dizer que eu não aceitarei uma marca, porque eu claramente não quero servir a besta. Mas eu estarei firme na pessoa bendita de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo estará habitando em meu coração, porque eu fui transformado pelo poder do Evangelho.
Então, a questão não é só lutar contra uma marca. A questão não está na marca. Eu preciso compreender tudo que o evangelho me diz até eu chegar naquele momento da grande tribulação. E agora veja, o Cordeiro vai vencer. Mas eu quero que você entenda que essa guerra contra o Cordeiro não é contra a pessoa do Cordeiro, mas é uma guerra que envolve mais do que a pessoa. É uma guerra que envolve tudo aquilo que diz respeito a Jesus, principalmente as doutrinas cristãs, as doutrinas que me levam à salvação, as doutrinas que me esclarecem sobre o que foi a obra de Cristo. Então, veja, esses combaterão contra o Cordeiro, ou seja, contra toda a obra de Cristo. E o Cordeiro vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão quem vai vencer? É quem conhece o que é a marca? Quem vai vencer é só porque não colocou uma marca? Quem vai vencer é porque é um bom pastor, um teólogo, é o papa, é o padre, enfim, quem vai vencer? É aquele que domina mais a teologia, ou é aquele que tem um grande canal, ou é aquele que está detonando e combatendo todo mundo? Não, são os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Por isso que eu estou trazendo esse vídeo, porque quando eu for abordar quem vai receber a marca, eu vou precisar compreender que duas coisas. Primeiro, quem são os eleitos? Porque Cristo disse que esses não serão enganados. E segundo, e eu não estou falando de predestinação não, tá? Antes que me acusem. Eu não creio em predestinação. Mas os eleitos, e teremos que entender isso e também entender o que é o livro da vida. Mas a Bíblia me diz que aqueles que vencerão a besta, portanto, não aceitarão sua marca, são aqueles chamados eleitos e fiéis. Agora aqui entra a profundidade do evangelho. Enquanto estamos debatendo e brigando por coisas que até são importantes, estamos esquecendo de avaliar o nosso chamado ministerial, o nosso chamado cristão, a nossa condição de eleito. Não é que Deus elegeu no sentido de que escolheu um e rejeitou o outro, não. Mas é que Deus escolhe aqueles que permanecem fiéis. Existe um critério para que Deus escolha. Ele disse isso. Então, e Paulo vai dizer que existe uma forma de viver. Paulo vai dizer, não andem dessa forma. Paulo está me dizendo que existe uma forma de andar, de viver, que é compatível com alguém que é eleito. Alguém que é eleito. Então, o eleito não vai andar de certa forma, o eleito não vai falar certas coisas, o eleito vai ter um coração transformado, o eleito é aquele que ama, o eleito ele perdoa, o eleito ele tem palavras de graça, palavra de edificação, o eleito é alguém que foi transformado, portanto, ele vai andar de forma coerente com aquele que o chamou. O eleito vai andar como um eleito, vai viver como um eleito, vai pensar como um eleito. E claramente você vai entender o que é um fiel. Fiel não é alguém que domina, que estuda, que conhece. Não, não é só isso. Você tem que estudar, claro, obviamente, mas o fiel é aquele que não abre mão da sua comunhão com Cristo. Ah, pastor, por isso que eu pego a espada e eu saio realmente batendo em tudo que é fariseu. Ou seja, tem pessoas que só entenderam um ato de Jesus Cristo, um aspecto, né? Mas esqueceram de outros, por exemplo, de dar a face, de quando for desafiado a andar 1 milha, anda 2. Está disposto a perder para que o evangelho ganhe. Como Paulo cobra aos coríntios, ninguém mais quer sofrer o dano, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer brigar, todo mundo quer humilhar. Esses não vão ser salvos, não. Pode estar brigando, pode falar que defende, não vai ser salvo, porque nunca foi transformado. Então aqui eu quero deixar claro que a guerra contra o Cordeiro é uma guerra contra tudo que envolve a obra, o plano, a doutrina de Cristo. E aqueles que vão vencer
são aqueles que estão com Cristo, e Deus dá, e aqui João dá as características, são os chamados, eleitos e fiéis. Agora, olha que coisa interessante aqui no texto. A Bíblia vai dizer, ou melhor, eu quero te fazer uma pergunta baseada nisso tudo. Os marcados serão condenados, ou será que os condenados serão marcados? Eu vou trazer isso mais à frente, sabe? Mas eu quero te chamar aqui uma atenção. O que vai condenar aquelas pessoas foi apenas o ato de receberem uma marca no seu corpo? Ou será que elas receberam uma marca no seu corpo e foram condenadas, mas porque elas não eram chamadas eleitas e nem fiéis? Elas não perseveraram, como o Apocalipse diz, elas não se mantiveram fiéis. O que você quer dizer com isso, Vital? Eu quero dizer que enquanto a gente está gastando tempo discutindo e brigando por causa do que será a marca, nós estamos esquecendo da minha essência cristã. Estou me esquecendo que aquele que for fiel e perseverar, esse não vai receber marca. Aquele que realmente teve um coração alcançado pelo Espírito de Deus, aquele que um dia se rendeu a Jesus Cristo, reconhecendo que é um pecador, um miserável pecador, e, portanto, ele precisa da graça de Cristo todos os dias para resistir ao pecado, para resistir às tentações, para demonstrar a glória e a graça de Deus na vida das pessoas. Esses que realmente se dobraram e disseram: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Esses, com certeza, terão forças para um dia resistir àquela marca. Está compreendendo a lógica? A lógica é que quem vai me condenar não é uma marca. Assim como o que vai me salvar não é a ausência de marca. Mas antes, o que vai me salvar é aquilo que eu sou perante o meu Deus e aquilo que eu sou perante o meu Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia me diz claramente, e isso está sendo tirado do debate, a Bíblia me diz claramente, meus irmãos, o seguinte: a Bíblia me diz que quando a Bíblia fala sobre os salvos, sobre aqueles que resistirão, a Bíblia me dá todos os atributos que estão presentes naquela pessoa. Quando a Bíblia fala sobre aqueles, ou melhor, sobre aqueles que serão salvos, a Bíblia vai me dar todas as características daqueles que resistiram, que foram decapitados. Eles não foram decapitados apenas porque tinham medo de uma marca, não. Eles foram decapitados porque a marca representa uma negação, porque a marca representa um sistema que é inimigo do evangelho. Você está compreendendo a profundidade? Eu não estou negando aqui, não venha depois aqui, sabe, meu querido? Não venha aqui me acusar do que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que devemos nos lixar para a marca, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que existem no coração daqueles que vão resistir à marca, existe no coração daqueles que vão dizer não para a besta, sabe? Um sentimento, uma transformação, uma fidelidade, um amor, uma entrega, uma renúncia, que vão capacitar eles a dizer não para qualquer sistema, para qualquer pecado. Da mesma forma que nós vamos ter corações vazios, superficiais, rasos, de uma fé superficial, de uma religiosidade que vai fazer com que eles aceitem. O que eu estou querendo mostrar para você é que antes de uma marca, aceita ou rejeitada, existe um coração que vai estar propenso para aceitar ou rejeitar. E eu queria nesse vídeo que você avaliasse que coração é o teu. Verdadeiramente como está a tua vida diante de Jesus Cristo. Verdadeiramente como anda o teu temor, a tua humildade, a tua simplicidade, o teu quebrantamento. Eu sempre digo na igreja onde nós congregamos que pela misericórdia do Senhor eu estou à frente. Eu sempre pergunto ali para os meus irmãos: há quanto tempo você não lamenta seu próprio pecado?
Há quanto tempo você não se indigna com o seu próprio pecado? Há quanto tempo você não chora pelo seu próprio pecado? Há quanto tempo? Porque pelos dos outros é fácil a gente fazer isso. É fácil eu demonstrar uma indignação, um lamento, eu me revoltar contra o pecado do Malafaia, do Macedo, do Caio Fábio, seja lá de quem for. É fácil eu me revoltar contra o pecado do Papa, do Padre, do Vital, enfim. É fácil me revoltar contra o pecado porque você vai para o inferno, porque você... Eu pergunto, há quanto tempo nós não choramos os nossos pecados? Há quanto tempo nós não lamentamos a nossa miséria, como aquele publicano que entrou no templo e não teve coragem de olhar para o céu, de olhar para cima, porque representa, né, a majestade de Deus. Ele não teve coragem, ele apenas virou para Deus e disse: tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. E a Bíblia diz que foi esta oração que foi ouvida. De alguém que se doía pelo seu próprio pecado, e esse foi o diferencial do rei Davi. Um homem que era errado, que cometeu erros, mas que lamentava a sua própria miséria. Aqueles que vivem assim, que não lamentam sua miséria, com ou sem marca, vão para o inferno. Com ou sem marca, ainda não entenderam qual é a verdadeira obra do Espírito Santo. De um Cristo que levantou o chicote para fariseus, que levantou o chicote para vendilhões, beleza. Mas foi um Cristo que disse: bem-aventurados os humildes. Foi um Cristo que também disse: bem-aventurados os mansos. Foi um Cristo que também disse: bem-aventurados os que choram. Foi um Cristo que também disse: aprendei de mim que sou manso e humilde, para que você encontre descanso para a tua alma. Jesus é o nosso descanso. E sem humildade e mansidão não tem descanso. Vai ter guerra o tempo todo. Vai ter exaltação, arrogância, orgulho, soberba. Então, quando a Bíblia me aponta, meus queridos irmãos, quando a Bíblia me aponta sobre os condenados, sobre aqueles marcados, são pessoas que nunca tiveram um coração realmente voltado, um coração de servo, um coração humilhado, um coração contrito, um coração quebrantado. Mas vamos seguir aqui com o nosso slide. Aí eu queria mostrar aqui para você o seguinte: o que nos condena é o pecado. O restante, a marca, o adultério, o homicídio, a soberba, enfim, o materialismo, tudo isso são manifestações de algo que habita em nós, pecado. O apóstolo Paulo falou profundamente sobre isso. O mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. E por que é que eu faço o mal que eu não quero, mas o bem que eu quero, eu não consigo fazer? Paulo vai dizer simplesmente porque o pecado habita em mim. O pecado habita em mim, e é por isso que a minha carne é inclinada para o pecado, e é por isso que Paulo vai dizer: a lei não resolve isso, a lei apenas demonstra isso. O que é que eu preciso? Eu preciso então ser guiado pelo Espírito, transformado pelo Espírito, ser uma nova criatura, onde o pecado não predomine. É isso que Paulo vai dizer. Essa natureza nunca vai morrer. Mas Paulo vai dizer, ela não vai predominar para aqueles ou naqueles que são guiados pelo Espírito. O pecado habita em mim e por isso eu não consigo fazer o bem que eu quero. Então eu preciso compreender que a raiz da minha condenação ou da minha salvação está focada nisso. Eu sou um pecador escravizado pelo pecado, ou eu sou um homem, uma mulher liberta pelo poder do sangue de Cristo. E o que nos salva? A justificação em Cristo. E eu vou te explicar agora o que é justificação. Eu queria que você compreendesse que quando chegarmos lá no Apocalipse, na grande tribulação, naquilo que Deus está chamando de consumação de tudo, de que está feito, é o período da consumação, aonde a ira vai ser derramado. Eu preciso entender que quando fala de consumar,
é porque essa obra teve um início. E lá em Gênesis 3,15, Jesus fala, ou melhor, Deus fala para a serpente. E o Apocalipse vai me dizer que a besta, que é o dragão, ele é a antiga serpente. Aquele dragão que percebe a mulher é a antiga serpente. E aí Deus fala assim, lá em Gênesis 3,15, logo após o homem ter pecado e por influência de Satanás, o mesmo dragão do Apocalipse, Deus fala assim para Satanás, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente da mulher, Jesus, ele vai te ferir a cabeça. Quando alguém tem a cabeça pisada, destruída, o que acontece com ela? Ela morre, ela perde o seu poder, ela perde a sua autoridade. É isso que Deus está falando para Satanás. Você vai ser destruído pelo descendente da mulher, que é Jesus Cristo. E você, Satanás, vai apenas lhe ferir o calcanhar. Ou seja, aquilo que Satanás fez com Cristo através do Império Romano e do sinédrio judaico ali, da cúpula judaica, foi apenas ferir o calcanhar dele, comparado com o que Cristo vai fazer com Satanás, que é pisar a sua cabeça, destronar aquele que escravizava a humanidade pelo pecado. Então perceba que tudo gira em torno dessa escravidão do homem pelo pecado. Então, quando alguém vem comigo discutir sobre a marca da besta, porque eu descobri, agora eu sou um Red Pill, eu descobri agora um monte de coisa, agora vamos combater a ONU, vamos combater os Rothschilds, vamos combater os Rockefellers, vamos combater todas essas coisas. Eu pergunto primeiramente, como anda a tua comunhão, a tua vida, o teu coração, como anda a tua fé, como anda a tua fidelidade, como anda a tua perseverança, como anda a tua vida com Deus. Porque sem isso, você pode fazer o que fizer, conhecer o que conhecer, porque o teu caminho não é o da salvação. Lembra que Cristo falou para aquele povo ali, que tinha ali um respeito, sabe? Mas Jesus Cristo falou para eles, vocês têm para o pai o diabo. Vocês nunca deram nas pegadas de Abraão. Abraão queria ter me visto. Abraão gostaria de ter me visto aqui. Abraão aguardava a salvação em Cristo Jesus. É para isso que esses homens viveram, para esperar uma salvação eterna. A Bíblia vai dizer isso em Hebreus 11, que todos eles viveram aguardando o quê? A chegada do Messias, não para olhar para Jesus Cristo, mas para contemplar a concretização da promessa da salvação. E o que eles queriam, segundo a Bíblia Sagrada? A cidade que é do alto, a salvação eterna, não uma cidade terrena. Essa guerra que está aí é política. É justamente por falta de entendimento que estão brigando por uma terra, por uma cidade. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, é muito claro que todos aqueles que aguardavam a vinda de Jesus Cristo, eles estavam buscando uma pátria não a terrena, mas aquela que é celestial, a eternidade. O que poucos hoje desejam. Aliás, eu sempre pergunto isso também lá na nossa igreja. Irmão, você está aguardando a volta de Cristo? Irmão, você deseja que Cristo volte? Você deseja a salvação? Porque Paulo vai me dizer que a coroa da justiça, ele está preparado. Ele fala assim, a coroa da justiça me está preparada, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Não é uma questão de conhecer a vinda de Cristo, não é uma questão de conhecer o Apocalipse. É uma questão de você entender, ou melhor, de você amar a sua vinda. Querer estar com Cristo, desejar a eternidade, desejar a salvação. Você sabe, irmãos, na verdade, quem vai receber a marca da besta são aqueles que, no fundo, nunca desejaram a vida eterna. Nunca desejaram. Eu tive um problema aqui com a imagem, você está vendo aqui o fundo aqui, perdeu a cor, mas eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer não. Vamos seguir aqui com o nosso vídeo. Então vamos lá. Então aqui há uma promessa da destruição de Satanás que vai ser feita pelo descendente. E aqui eu quero que você entenda, a guerra de Satanás não é contra você, é contra o Cordeiro. Mas como o Cordeiro quer te salvar, ele não quer que você seja salvo. Então, quando ele atinge você, indiretamente ele atinge o plano de Deus para a tua vida. Vamos tentar entender que aqui está
A guerra contra o cordeiro começa, vamos dizer aqui. Aí a gente está preocupado só com o futuro, esquecendo que essa guerra atravessou todas as histórias, toda a história da humanidade. Todos aqueles que se rebelaram contra Deus, de certa forma, estão se rebelando de forma direta ou indireta contra o plano da salvação em Cristo Jesus. E quando eu falo de Jesus, entenda, eu preciso compreender tudo que diz respeito, santificação, redenção, remissão, justificação, propiciação, tudo aquilo que diz respeito à obra de Cristo. Então, lá atrás, em Gênesis 3,15, Deus me aponta um plano para salvar a minha vida. E Satanás começa uma guerra contra o Cordeiro. E essa guerra vai chegar no seu ápice lá em Gênesis, em Apocalipse, capítulo 17, que eu acabei de ler. Mas percebe que a guerra é no campo da nossa salvação. Vamos lá, seguindo aqui com os slides. Aí, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito curiosa que eu queria que você entendesse para a gente tentar aprofundar e não ser raso nesse debate. Aqui diz assim, Romanos 5, justificados. Eu vou resumir o que é justificados. Talvez você não saiba o que é justificados, e é isso que eu sempre digo. Quando nós não compreendemos o significado desses termos, a gente superficializa a fé e entra num debate muito raso. Justificado é aquele que foi tornado justo na pessoa de Jesus Cristo. Eu vou tentar exemplificar para você entender. Quando uma pessoa comete um crime, ela está devendo à lei, ela está devendo ao Estado, devendo à sociedade. Essa pessoa precisa pagar pelo seu crime, cumprindo uma penalidade, porque todo crime corresponde a uma penalidade. Então, se ele não pagou, ele está devendo. Ele merece ser condenado. Ele merece ser condenado, mas ele está devendo. Então, quando ele paga a sua dívida perante o Estado, ele pegou uma pena qualquer e pagou a sua dívida, o que acontece? Ele está justificado diante da lei, diante dos homens, diante da justiça. Ele não deve mais nada, porque seja qual for o crime, se ele pagou a pena imposta pelo Estado, ele não deve mais nada, ele está justificado. Da mesma forma, nós éramos condenados ao inferno. Essa doutrina está indo embora. Observe, tudo hoje depende de valor moral. Cuidado com a ideia de valor moral cristão. Todas essas coisas estão diminuindo até anular a essência da obra de Cristo. Por isso que a gente fala, é a doutrina luciferiana, que centraliza tudo no homem, tudo depende do homem. E quanto mais ele nos afastar da igreja, aquele povo que deveria estar reunido, estudando isso, como eu digo humildemente, que na nossa pequena congregação a gente tenta manter isso. Eles afastam a gente disso por que eles querem destruir a igreja? Por que estão incentivando todo tipo de ataque à igreja para que você não congregue em igreja nenhuma? Não estou falando das falsas igrejas. Não estou falando desses centros de milagres aí, de prosperidade. Não estou falando disso, não. É porque, obviamente, o diabo sabe que a igreja de Jesus Cristo ainda é o único lugar em que as pessoas podem se reunir, grupo de pessoas, e estudar o evangelho. É na igreja que a Bíblia ainda é defendida como palavra de Deus. É na igreja que ainda existem pessoas que querem conhecer o evangelho. Mas eles atacam de todos os lados para que eles vão, aos poucos, minando toda a possibilidade de nós entendermos isso aqui que eu estou te mostrando. Poucos crentes conhecem, entendem isso aqui. Então, quando nós éramos pecadores, antes de Cristo ter feito esse sacrifício por nós, éramos pecadores, sem Cristo, escravos do pecado. E Paulo vai dizer que Deus demonstrou isso na figura de Israel. Então, aí veio Cristo, morre por mim. Se eu merecia a condenação eterna, então essa era a minha penalidade, porque o meu crime era o pecado. Por isso que eu falo, quando a gente fala de adultério, de roubo, de vício, de droga, de sei lá o quê, a gente fala desses pecados manifestados. Mas a essência, a raiz é só um, pecado. Agora, o pecado se manifesta de várias formas. A marca da besta vai ser o ápice da manifestação daqueles que estão escravos do pecado, que aceitarão uma marca por medo, por adoração, por qualquer coisa.
Mas eu não posso deixar de considerar que são corações que nunca se entregaram para Cristo. São corações onde Jesus não é Senhor. Por isso, ele não é um chamado, um eleito, um fiel. E vai receber essa marca. Aí, quando Cristo morre por mim, ele paga a minha pena pelo meu crime, o meu pecado. Então, ele me justifica, porque a pena que era minha, ou seja, a morte eterna por causa do pecado que começou com Adão, e Cristo foi prometido para esmagar a cabeça de Satanás e tirar dele o domínio sobre nós através do pecado. Então, Cristo, ele paga a pena que era minha. Eu, então, sou uma pessoa justificada nele. Por que eu sou justificado? Porque eu sou bom? Porque eu faço boas obras? Porque eu cumpro a lei? Não, Paulo vai dizer que não é isso. Por isso ninguém será salvo pelas obras da lei, mas nós somos salvos porque somos justificados em Cristo Jesus. Ele me tornou justo, ou seja, eu não devo mais nada porque eu fui justificado nele. Aquela pena que era minha, aquela condenação que era minha, que era para que eu sofresse, Cristo sofreu no meu lugar e me tornou justo diante de Deus. E quando Deus olha para mim, o que ele enxerga? Um bom cumpridor de regras? Não, ele enxerga alguém que está coberto pelo sangue de Cristo. Alguém que foi alvo da propiciação. Aí entra um conceito do Antigo Testamento que Cristo cumpre plenamente, porque na propiciação dos pecados, os pecados eram cobertos. E eu estou coberto pelo sangue de Cristo. É como se Deus olhasse para a tua vida hoje e olhasse não você, mas o sangue de Cristo sobre a tua vida. Por isso, o sangue nos umbrais da porta lá na Páscoa era um sangue que apontava que quando o anjo da morte sobrevoasse o Egito, ele visse o sangue no umbral, ele passaria por cima, Pessah, ou seja, passar por cima, traduzido a palavra Páscoa. Então o anjo não atingia aquela casa, o anjo da morte, por quê? Porque ele viu sangue no umbral da porta. Assim, Cristo, Paulo vai dizer, é a nossa Páscoa. O verdadeiro cristão bíblico não celebra Páscoa, por quê? Porque a minha Páscoa é Cristo. Não é outra coisa, nem coelho, nem ovo. É Cristo. Porque quando Deus olha para mim, ao invés de me dar a morte que eu merecia, ele olha para o sangue na minha vida, como o anjo via o sangue no umbral da porta. E então ele passa por cima e não me atinge, porque o sangue de Cristo me cobre. Simbolicamente, é o sangue que está sobre minha vida, mas eu estou me referindo à obra que ele fez e morreu no meu lugar, cumprindo a minha pena e me tornando justo diante de Deus, que é o grande juiz do universo. E aí Paulo fala, justificados, pois mediante a fé. Por que mediante a fé? Porque é pela fé que eu creio nisso, eu aceito isso, eu vivo isso, eu acredito plenamente nisso. Mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Ele fala lá em Efésios, pela graça sois salvos, mediante a fé. É a graça mediante a fé, mediante eu crer, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E o versículo 2, Paulo vai dizer, olha, veja que ele fala, somos justificados, mediante a fé temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Onde eu quero chegar com a marca da besta? Que nada nós conseguimos se não for por meio de Jesus Cristo. Que não adianta estarmos aqui polemizando absolutamente nada se você não estiver em Cristo. Eu não estou aqui desprezando nenhum assunto. Eu estou aqui relembrando você como anda a tua comunhão com Cristo. Então, Cristo, ele é o centro de tudo. Cristo tem que voltar a ser o centro do debate. Cristo tem que voltar a ser o centro de nossas vidas. Jesus Cristo tem que voltar a ser o alvo. O alvo que nós buscamos, que nós queremos alcançar. As pessoas hoje, eu fico impressionado. Elas combatem muita coisa e estão combatendo realmente muita coisa errada. Por isso que eu falo, cuidado com esses youtubers, cuidado com os influenciadores que denunciam todo o mal, denunciam tudo que está errado e realmente eles estão corretos. Mas você não percebeu que eles não estão apontando a solução.
Eles não estão dizendo para você o que você deve fazer. Até dizem, né? Olha, vamos para o mato, olha, vamos entrar na cultura minimalista, né? Minimalizar. Vamos agora fazer isso, vamos combater isso, vamos detonar com isso, detonar com aquilo, mas não te levam para o arrependimento, para uma reflexão, se de fato nós temos uma vida transformada em Deus. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Olha que curioso, nenhum apóstolo ele exalta Deus se não for na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum apóstolo ele fala da excelência e da majestade de Deus se não for na pessoa de Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque entenda uma coisa, aqui está um engano de Satanás e aqui está um engano que principalmente pela política. Porque hoje nós somos levados a falar de Deus. E isso encanta os cristãos, encanta os evangélicos. Ah, mas ele fala de Deus. Mas a gente não percebe que Jesus não é mais exaltado. A obra dele que me justifica do pecado não é mais exaltado. Os conceitos de pecado não são mais citados. O chamado ao arrependimento não é mais citado. E se essas coisas não estão mais no nosso discurso, esqueça Deus. Porque Deus quis ser glorificado na pessoa de Jesus, Deus quis ser reconhecido na obra de Cristo, é nele que nós olhamos e reconhecemos Deus. A Bíblia diz que ele é o Deus que habitou entre nós. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, nele habita toda a plenitude da divindade. A Bíblia vai dizer que nunca ninguém viu a Deus, mas nos últimos dias, Deus se manifestou em nós, na pessoa do seu Filho. Você está compreendendo? Esse versículo, me perdoe aqui, eu vou citar ele porque é muito importante para ver como o nosso discurso não tem Deus, porque não existe Deus. Não existe Deus na tua vida se você excluir tudo aquilo que diz respeito a Jesus Cristo. Olha o que é que João fala aqui. João, capítulo 1, versículo 18. Abri aqui na minha Bíblia, aqui, olha. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, olha que curioso. João já chamou Jesus de Deus muitas vezes. Mas a prova de que Jesus Cristo é Deus, eu ainda vou falar sobre isso aqui com mais profundidade. Eu vou defender porque isso é uma verdade bíblica. A prova que Jesus Cristo é Deus. E aí, por que eu estou falando tudo isso aqui sobre a marca da besta? Porque não adianta falarmos de marca da besta se tua vida não estiver em Cristo. E se você não entendeu o plano de Deus da salvação, se você não entendeu sobre pecado. E tudo isso aqui está relacionado. João 1,18 fala assim, ninguém jamais viu a Deus. Caramba, João era judeu, está falando para judeu, que por causa de Deuteronômio 6, não, ninguém mais é Deus, então não aceita a trindade. Aí vem João ousadamente falar, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo não é só um ungido, ele não é só um Messias, mas ele é Deus revelado aos homens. Se não fosse assim, essa expressão de João não teria sentido. Ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse agora revelou Deus. Se ele não é Deus, ele não poderia ter revelado Deus. Porque se ele, você pode pegar qualquer tradução, o sentido nunca tem como ser diferente. Porque se ninguém nunca viu Deus, e se Jesus Cristo não é Deus e é apenas um ungido, então você continua sem ver Deus. João estaria falando bobagem, algo sem sentido. Mas João está falando para um povo que recusou Jesus Cristo, que não aceitava o discurso de Jesus. E aí, João fala, ninguém nunca viu Deus. Mas Deus agora está sendo revelado pelo Deus unigênito. Entenda a lógica. Ainda que você diga, não, mas ali não é Deus unigênito no original. Primeiro que é, mas vamos supor que não fosse. O que está em xeque nesse versículo
é de que se Deus nunca foi visto, e se Jesus Cristo não é Deus, não faria sentido João dizer que Deus está sendo revelado na pessoa do Filho, mesmo que você creia que ele seja filho. João, se fosse assim, entenda, se fosse assim, João teria dito: olha, ninguém nunca viu Deus e vai continuar sem ver, porque Jesus é só o Filho. Jesus é só o ungido, é só o Mashiach. Como dizem os judeus messiânicos, que estão aí iludindo muitos crentes. Não digo iludindo intencionalmente, digo que muitos crentes dizem: não, mas ele crê em Jesus. Não, ele não crê em Jesus como a Bíblia mostra. Ele não crê em Jesus como os cristãos creem. Não crê. Judeu messiânico é como se fosse um misto de judaísmo com protestantismo. Eles dizem que é o Messias, mas ele não é divino, ele não é Deus. E se não é Deus, não pode perdoar pecado. É aí que está um problema. Mas eu quero debater isto com vocês, né? Mas você está compreendendo a importância de Jesus Cristo? Então Paulo vai dizer que foi por intermédio dele que essa graça da salvação, porque a salvação não foi merecimento meu, não foi porque eu fiz nada que comoveu o coração de Deus. Quando você nasceu, Jesus já tinha morrido por você. Aí Paulo vai dizer: isso é graça. O que é graça? Favor imerecido. Eu não merecia, mas ele me deu. E aí ele me justificou por sua graça. Esses conceitos são importantes para entender a obra de Cristo. Como eu citei aqui, propiciação, justificação, mas tem muitos outros. Aí Paulo vai dizer: por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então a minha pergunta aqui é: por que tanto debate se nós não estamos priorizando o caminho, se não estamos entendendo o caminho, conhecendo o caminho? Foi por meio de Cristo que nós tivemos acesso, pela fé, a esta graça, essa graça da salvação, na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja que nunca se fala de Deus sem exaltar a pessoa do Filho. Seguindo aqui, meus irmãos, olha só. Paulo vai dizer no versículo 7, olha só, ainda Romanos 5, gente. Gente, eu queria tanto que vocês conhecessem Romanos de verdade. E vou dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez, se você chegou aqui nesse vídeo, já com 52 minutos, eu vou dizer uma coisa para você. Pessoas que querem estudar Romanos, eu me disponho. Talvez o principal livro para entender todas essas coisas. Eu me disponho. Se tiver um grupo aqui para a gente tirar um dia para estudar Romanos, fazer um estudo sobre Romanos aí. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime morrer. Tiradentes, pessoal, não morreu por uma causa? Quem mais? Che Guevara não morreu por uma causa? Comunista, tudo bem, comunismo sempre foi uma desgraça, né? Mas ele não morreu por uma causa. Quantos morreram por uma causa na história da humanidade? Quantos e quantos e quantos? Mas pelo aquilo que é bom, alguém morre. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha a profundidade. Mas Deus prova o seu amor próprio, o seu próprio amor para conosco. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por alguém bom, por um filho, alguém pode morrer. Por uma causa, um policial morre por uma causa, né? Mas ele está dizendo, gente, que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Olha aí a doutrina do pecado. Olha a importância de falar de Jesus, mas reconhecer a importância de entender a ideia do pecado. E Paulo está dizendo, foi aí que está a prova do amor de Deus. A prova do amor de Deus. Olha, gente, que curioso. Eu quero dizer para você que quando a gente estiver preocupado com a marca da besta, entenda, se preocupe antes com a tua vida espiritual e com a doutrina de Cristo, com a obra de Cristo na tua vida. Antes está assustando as pessoas com marca, apontem para elas a esperança da salvação em Cristo Jesus. E mostre para elas que quando a Bíblia fala daqueles salvos lá do Apocalipse, da grande tribulação, a Bíblia vai falar daqueles que foram perseverantes, que foram fiéis, que foram chamados, que foram eleitos. Não é só fugir de uma marca, não.
mas é saber quem eu sou, quem eu vou ser se eu estiver vivendo naquele período. Versículo 9: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se você chegou aqui até agora, depois me dá um oi e diga: estive aqui até agora, e eu quero que você medite nisso. O que é a grande tribulação? O momento da ira de Deus. E quem é que vai ser salvo da ira? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. O que ele quer dizer? Se agora Deus provou o seu amor, mandando seu filho morrer por você, sendo você um pecador, ele está dizendo, seremos salvos por eles, mas seremos por eles salvos da ira. Então, qual é o verdadeiro escape da ira? Qual é o verdadeiro escape daqueles dias de grande tribulação? É correr da marca? Não. É estar na condição de justificados em Cristo Jesus. É isso que vai me fazer fugir da marca. É isso que vai me dar resistência para suportar, se preciso for, o martírio. É isso que eu quero dizer. E aí eu quero colocar aqui para você. Quando Pedro cura e João cura um paralítico ali, e são questionados por que fizeram aquela cura se estavam proibidos de pregar o nome de Jesus, se estavam proibidos de pregar o evangelho. Pedro vai dizer assim: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, para Israel, de que, tomai conhecimento de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que esse homem está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, é a pedra principal, chamada numa obra, era a pedra que você colocava para construir algo e que dava direção para todo o resto. É a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. Jesus é a pedra. O curioso é que Pedro aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, é que quando eles foram proibidos de pregar, aqui Cristo já tinha morrido e ressuscitado, nós estamos no livro de Atos, capítulo 4, aqui já havia sido derramado o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro e João, quando eles vão orar e se deparam com um paralítico e oram e Deus cura aquele paralítico, eles foram chamados para explicar por que fizeram aquilo. E Pedro vai dizer, aproveitando o milagre, diferentemente de hoje, que milagre é o atrativo, naquele tempo não, o milagre era um sinal do poder do nome de Jesus Cristo, era uma autenticação de que eles pregavam em nome de Jesus, e aquele nome tinha poder, porque ali era o Filho de Deus, era aquele que morreu por nossos pecados, era o Deus encarnado. E aí o nome de Cristo era pregado através do milagre. O milagre era um meio para autenticar, para afirmar o poder do nome de Jesus, por isso eles curavam em nome de Jesus, para mostrar que aquele nome tem poder, não o nome em si, mas aquela pessoa da qual nós estamos falando do nome dela. Eu oro e peço seja curado em nome de Jesus. E quando era curado, as pessoas passavam a crer que Jesus realmente era poderoso. Então Pedro vai dizer, em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que esse homem está curado perante vocês. Agora, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. O milagre não foi apenas um milagre. Não foi o milagre pelo milagre. O milagre não era o atrativo. O milagre foi o meio para que o nome de Jesus Cristo fosse pregado. E, consequentemente, a salvação fosse pregada. E, consequentemente, as pessoas se entregassem a Cristo como Salvador. E, consequentemente, fossem libertas do seu pecado. E, consequentemente, se mantivessem fiéis ali como cristãos. Você está percebendo aí como a coisa é ampla? E aí, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos.
Mas Vital, pastor, Gleidson, o que você quer dizer com tudo isso? O que você tem a ver com a marca da besta? Eu quero dizer para você que em toda a história da Bíblia não existe salvação se não for em Cristo Jesus. Não existe outro meio pelo qual possamos ser salvos. Onde eu quero chegar? Que é importante entender aquele período da grande tribulação. É importante entender sobre a marca da besta e qualquer coisa que esteja na Bíblia é importante entender. Mas eu quero dizer para você que o que salva não é uma ausência de marca. O que salva é a nossa fidelidade, a nossa comunhão, a nossa perseverança na pessoa de Jesus Cristo. O que vai me salvar é se eu estiver escondido em Cristo, como diz Paulo. Eu queria ler muitas coisas que Paulo fala aqui, meus irmãos, mas aí o vídeo vai como fala, ficar muito longo. Mas eu queria muito que vocês compreendessem isso. Eu não estou menosprezando nenhum assunto, mas eu estou dizendo que qualquer salvação, porque não existe abaixo do céu nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então entendam, toda salvação, ela só vai se dar para aqueles que estão firmes em Cristo Jesus. E aí, encerrando, depois ameaçando as autoridades, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. O texto vai dizer aqui, eu não coloquei, mas que era notório, todos conheciam aquele paralítico, portanto, todos viram que o milagre realmente aconteceu. E como que você vai castigar alguém que curou verdadeiramente, inquestionavelmente, indubitavelmente? Não havia como questionar, o milagre foi notório, foi real, como é que se fala? Foi confirmado. Só tinha uma solução, acreditar que o milagre aconteceu. E os discípulos disseram, foi no nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram, mas que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. O milagre serviu para reafirmar que tudo aquilo era verdadeiro. E aí o que acontece? Todos glorificavam a Deus. Aí eu vou frisar para você. Glorificavam a Deus na pessoa de Jesus, por causa do milagre em nome de Jesus, por causa de um milagre que levou eles a crer em Jesus. Ou seja, tudo estava em torno de Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você, meu querido amigo e meu irmão, você que me ouve aqui, entenda uma coisa, independente se é a grande tribulação ou se você está no Gênesis, independente de qualquer coisa, toda salvação, ela sempre será para aqueles que estão firmes em Jesus Cristo. Aqueles que se encontrarem fiéis, Paulo usa essa expressão, devemos nos encontrar fiéis, tá bom? Então é necessário que isso seja entendido para que a gente chegue lá, né, com esta convicção. É isso, meus irmãos. Então, o vídeo vai encerrar por aqui. Perdoe aí o vídeo que ficou longo, 1 hora e 3 minutos, mas divulgue por gentileza e que Deus abençoe a todos.